Terça, 5 de dezembro, nesse vídeo vamos estudar gráfico semanal e mensal de alguns ativos. Ressalto sempre, não é recomendação de compra ou venda, são apenas estudos gráficos. E como o nosso canal pensa mais no médio e longo prazo, vamos trazer também o fechamento de novembro de alguns ativos que ainda não fizemos. Vamos começar por Magazine Luiza. Magazine Luiza, hoje, terça, dia 5, fechamos nos R$ 2,14. Qual é a condição que temos no gráfico mensal? A gente continua com nuvem futura do vermelha do nosso Ishimoku, preço abaixo de todas as médias, então a gente continua com um cenário ainda mais baixista. No entanto, novembro fechamos com uma alta de 51,88%, o ativo valorizou bastante, mas a primeira média que a gente tem mais próxima, a nossa verde-limão, é a média de 9, a Tenkan do Ishimoku, para dezembro está na região dos R$ 2,88. Seria a primeira média que a gente gostaria de ver Magazine fechar acima, quem sabe renovar uma máxima no mês seguinte, depois começar a desenhar algum zigue-zague ascendente no gráfico mensal para a gente acreditar mais no longo prazo do ativo. É interessante a gente observar também, ver como que foi o movimento de Magazine Luiza por muitos meses e até mesmo anos. Fechamos setembro de 2016, o equivalente na região dos 29 centavos. Era um fechamento mensal acima de todas as médias e por muito tempo o Magazine Luiza trabalhou acima de basicamente todas as médias do nosso canal. Começou a ficar mais delicado quando a gente perdeu principalmente as nossas médias vermelhas já na região de setembro de 21, ainda nos 14,34. Claro, para quem gosta de conduzir pela média de 9, saiu antes, até mesmo saiu na região dos R$ 20,23. É interessante olhar também o gráfico mensal, porque muitas vezes o segredo, a movimentação maior do ativo está no gráfico mensal. Então, dezembro a gente gostaria de ver ponto ideal. Claro, estamos bem distante, mas a gente observa que em novembro o ativo valorizou 51%. Então, vamos trazer ponto ideal. A gente vai trazer sempre o gráfico mensal, porque sempre temos novos inscritos. Então, a gente gosta sempre de focar mais no nosso canal médio e longo prazo. R$ 2,88 é o ponto ideal para dezembro. Então vamos começar agora com o nosso gráfico semanal. A condição do nosso semanal, o que temos? Temos uma nuvem futura também vermelha, ou seja, estamos abaixo das nuvens, uma condição pensando mais longo prazo das nuvens, ou seja, o movimento ainda seria mais baixista. No entanto, na semana de 13 de novembro, a gente ganhou a primeira média, a média de 9 no semanal. Ideal manter esse fechamento, renovar a máxima para a gente começar a puxar essa média para cima, pensando mais no curto prazo do nosso gráfico semanal. Então, quais são os pontos para essa semana de Magazine Luiza que a gente gostaria de ver o fechamento da semana? No mínimo, fechar acima da nossa média rápida, está no R$ 1,83, e de preferência começar a demonstrar alguma força acima da nossa exponencial de 21, ou seja, um fechamento bacana para a semana da Magazine Luiza seria de preferência um fechamento acima dos R$ 2,31, que é onde está atualmente a nossa exponencial de 21 períodos. Durante o final de semana, vou tentar trazer uma atualização do gráfico para a gente ver como fechou o Magazine Luiza, mas ponto mais interessante que a gente gostaria de ver, fechamento acima dos R$ 2,31, para quem sabe buscar a nossa média vinho, que é a nossa média lenta de Ishimoku, e posteriormente as nossas médias pretas no gráfico semanal, que são as nossas médias de 50. A gente observa em Magazine Luiza que as médias de 50 têm servido como uma região muito importante de resistência. Olha só, região de resistência por meados de outubro de 22, janeiro, fevereiro de 23, maio de 23, ou seja, essa região das duas médias de 50 semanal é importante deixar no gráfico. A gente vai ficar mais atento, de preferência, quando o ativo até superar essas duas médias e começar a desenhar algum zigue-zague ascendente, principalmente acima dessas médias. São apenas estudos, possibilidades, projeções. Não quer dizer que fechou acima que o ativo vai disparar. Não tenho bola de cristal, não consigo adivinhar o futuro. São apenas condições que a gente gosta de ver, de preferência, no gráfico. Para encerrar, temos também nossa Chico Span, nossa linha de atraso do Ishimoku, ainda está relativamente distante do preço, abaixo do preço das nuvens. Seria um momento ainda mais vendedor, segundo essa linha de Ishimoku. É interessante quando ela se aproxima do preço e também começa a cortar acima do preço, para a gente considerar a recuperação do nosso momento mais comprador. Então, recapitulando, interessante
fechamento acima dos R$ 2,31 para fecharmos acima da exponencial. Pode ser até mesmo mais interessante fechamento acima dos 2,35, porque foi a máxima da semana de 20 de novembro e a gente não gostaria de ver fechar abaixo do R$ 1,83, porque seria perder todas as médias novamente no gráfico semanal. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. Ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação. Vamos de Casas Bahia. Casas Bahia, hoje, terça-feira, dia 5, fechamos nos 55 centavos. Qual é a condição que temos? Vamos começar pelo gráfico semanal, depois a gente vai dar uma olhada também no gráfico mensal, porque é interessante, a gente pensa no nosso canal mais no longo prazo. Então, algumas vezes vou trazer também o gráfico diário, mas o foco é mais no semanal e mensal, para de preferência a gente sempre ficar do lado mais forte, seja na compra ou na venda. Nuvem futura permanece vermelha do semanal de Casas Bahia, abaixo das duas médias pretas de 50, e olha só que interessante, assim como as médias de 50 são importantes no semanal de Magazine Luiza, são importantes também no gráfico de Casas Bahia. Até vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só como as médias de 50 serviram como região de resistência em outubro de 22, região de resistência em junho de 23, muita atenção, muitas vezes o ativo vem, dá um toque nas médias ou aritmética ou exponencial de 50 e depois perde novamente todas as médias e ele começa a desenhar algum movimento mais baixista, assim como a gente trouxe para vocês desde a semana de 26 de junho de 23, quando ele começou a perder todas as médias do semanal. A Casas Bahia, que ainda era via, fechou na região dos R$ 2,15 e o ativo acelerou sua queda. A primeira condição que a gente gosta de ver, pelo menos, quem sabe, buscar a nossa média verde-limão, que é a de 9, do nosso Ishimoku, a Tenkan, 9 períodos, na região dos 54,5. Seria um fechamento na semana acima dos 55 centavos, para pelo menos a gente retomar essa média mais rápida do Ishimoku semanal de Casas Bahia. A gente observa que a nossa linha de atraso ainda está relativamente distante, interessante quando ela pelo menos começa a cortar o preço, mas ainda está até mesmo distante da nossa exponencial de 21, da nossa média lenta de Ishimoku. Nosso exponencial de 21 semanal de Casas Bahia está na região dos 94,7, ou seja, 95 centavos. Claro, está distante, pode ser que o ativo comece até algum tipo de recuperação, só para se aproximar da média, e depois, quem sabe, fazer, por exemplo, uma nova perna baixista, mas a gente gosta de ver, pelo menos, quando o ativo começa a ganhar, pelo menos, a nossa exponencial de 21, a vermelha e a vinho, para a gente acreditar, quem sabe, numa possibilidade de reversão. Mas muitas vezes o ativo ganha as duas médias vermelhas, vem próximo às médias pretas e perde novamente as médias. Aí tem que ter atenção. Claro, muitas vezes o ativo perde, recupera. Sim, o mercado é imprevisível, o mercado é soberano. Preferência, mais atento, quando perde as médias, pode fazer algum gerenciamento de risco, de stop, para buscar, quem sabe, novas entradas no ativo. Não é recomendação, são apenas estudos, então, quem sabe a gente gostaria de ver Casas Bahia essa semana, de preferência um fechamento acima dos 55 centavos, estamos essa semana no 55, terça-feira, no 0 a 0, já que a semana passada fechamos no 55. Vamos ver como o ativo vai se movimentar. Semanal aqui do nosso DMI vermelho, acima do positivo, negativo acima do positivo, desde a semana basicamente de 3 de julho. Em 26 de junho os dois estavam no mesmo nível, o vermelho ficou acima do verde a partir da semana de 3 de julho, depois nossa linha preta começou a apontar para cima, ganhar velocidade, ou seja, demonstrar força. A gente vai observar quem está acima, vermelho acima, uma possibilidade de uma tendência mais baixista, e foi realmente o que aconteceu com o preço. A gente observa que o fundo aqui permanece vermelho, nosso IFR está também abaixo do nível de 50. A gente observa essa sombra preta aqui, significa que estamos numa região de sobrevenda no nosso gráfico semanal. Mas é o que a gente fala, quando a tendência está forte, pode ser que aqui uma possibilidade de fundo, sim, porque estamos numa região de sobrevenda. Mas movimento forte, demonstrando ainda força na tendência baixista, a gente tende a ignorar mais o nosso sinal aqui do nosso IFR. Lembrando, para quem está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A ideia do nosso canal em relação ao IFR é trabalhar mais um movimento, uma força compradora acima do nível de 50, 60, abaixo de 50 a gente vai encarar o ativo no semanal com uma força mais baixista no nosso gráfico. Então, vamos agora para o nosso mensal, para colocar o mesmo tipo de estudo tanto em Magazine Luiza quanto Casas Bahia. Olha só, estamos no nosso gráfico mensal,
A mesma condição, muito parecida com o Magazine Luiza. Gráfico mensal abaixo de todas as médias, nuvem futura vermelha. A nossa Chico Span ainda longe do preço. Aqui, ela cortou o preço há muitos meses atrás, por volta aqui, aliás, anos. Por volta de 2021 deve ter cortado aqui. Essa linha sempre está atrasada a 26 períodos, ideal. Pelo menos quando ela começa a cortar o preço, para indicar, quem sabe, um momento mais comprador. Olha só, por alguns anos ela ficou acima do preço. Chegou a perder, depois recuperou. Mas olha só, mensal abaixo do preço desde meados, mais ou menos de janeiro de 22, por aí, que ela deve ter feito esse cruzamento. Então, nossa média mais próxima, verde-limão, é de 9, do nosso Shimoku. Está na região do R$1,56,5. Ou seja, para a gente retomar a 9 no mensal, Casas Bahia seria um fechamento mensal acima do R$1,57. Estamos muito distantes. Novembro foi positivo, alta de 20%. Vamos ver, estamos muito distante dessa média 9. Sempre pode existir a possibilidade, algum repique, buscar a média para, quem sabe, seja o início de uma reversão ou até continuar seu movimento baixista. Estamos bem distante da média, mas a gente gosta de preferência de trabalhar a favor da tendência aqui. Enquanto a gente continuar abaixo de todas as médias no gráfico mensal, a gente vai considerar uma tendência ainda baixista pelo gráfico mensal. Então, dezembro, o ideal aqui para ganhar a primeira média seria um fechamento acima do R$1,57. Então, estamos muito distante. O ativo teria que valorizar muito dezembro para pelo menos ganhar 9 do nosso Ishimoku. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E agora vamos continuar com Cash 3 na tela. Cash 3 médios nessa terça-feira fechou nos R$ 7,76. Vamos começar pelo gráfico mensal, porque a gente não fez o fechamento do mês da Cash 3. Então a ideia do nosso canal é estudar mais o longo prazo. A ideia de preferência do nosso canal é mostrar para vocês um movimento maior, não é? A gente vai trazer algumas vezes o gráfico diário, mas a ideia é estudar o movimento mais amplo para a gente ficar de preferência a favor do movimento maior, porque vai existir uma probabilidade maior da gente acertar a nossa posição ou o nosso trade. Então vamos começar o gráfico mensal de Cash 3, dezembro até o momento alta de 3,05% e novembro fechamos com uma alta de 5,46%. O que temos no nosso gráfico mensal? Rapidamente, perdemos a nossa média verde-limão, que é a Tenkan de 9, no mês de agosto de 21, ainda o equivalente a R$ 67,80. Claro, tivemos o grupamento, mas aqui o equivalente seria R$ 67,80 desde agosto de 21, mensal da Cash 3, abaixo da média verde-limão. O mínimo do mínimo que a gente gostaria de ver é o ativo pelo menos ganhar a primeira média no mensal. Ou seja, para dezembro seria um fechamento acima dos R$ 8,17. Até se formos considerar, não estamos tão distantes assim, ainda estamos no dia 5. Vamos ver se o ativo fecha acima. Não quer dizer que fechou acima que é para comprar, ou se não fechar acima que é para vender. Mas a gente pode, quem sabe, fechar acima dos R$ 8,17. No próximo mês, por exemplo, pode até mesmo perder a média, depois no outro renova uma máxima do mês anterior e começa a desenhar algum tipo de zigue-zague ascendente no gráfico mensal, coisa que a gente gostaria de ver em Cash 3. Então, dezembro, o ideal é fechar acima dos R$ 8,17. A gente alerta que ainda estamos bem distante da nossa Chico Span do preço, ou seja, momento ainda mais vendedor. É interessante quando essa linha também cortar o gráfico mensal. Vai demorar aqui bons meses para o ativo ainda fazer esse tipo de cruzamento no mensal. Mas vamos trazer aqui também o nosso gráfico semanal, que a gente sempre estuda com vocês. Para quem gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente sempre trazer novos vídeos para vocês. Então, qual é a condição? Deixa eu trazer aqui até um desenho que a gente tem antigo aqui em Cash 3. Não quer dizer que o ativo vai respeitar esse desenho, é apenas um desenho antigo, então a gente sempre traz, porque temos inscritos antigos também no nosso canal. Temos uma região chata de resistência aqui e suporte também em Cash 3. Região aqui de resistência em agosto de 22, dezembro de 22, veio a tocar aqui exatamente em agosto de 23. A gente já tinha desenhado essa região antes mesmo desse toque aqui na aritmética de 50. Então a gente observa, o ativo chegou a perder essa região, ou seja, perdeu o seu suporte, mas retomou aqui na semana exata de 23 de outubro, quando fechou nos R$ 7,02. Poderia fazer algum sentido uma compra, já que ele retoma um canal perdido
e também tinha fechado acima da média de 9. Então, poderia, por esse racional, ter comprado aqui na abertura da semana seguinte, teria comprado Cash 3, por exemplo, nos R$ 7,03, mas com stop aqui poderia ser abaixo do candle gatilho, por exemplo, na região dos R$ 6,43, R$ 6,40. Teria dado certo, assim como poderia ter dado errado, não é recomendação, apenas passando um racional para vocês. E o que a gente observa, a gente trouxe para vocês a nossa média vermelha, exponencial de 21. Chama atenção porque Cash 3 tinha uma região aqui importante de resistência sempre na exponencial de 21, média vermelha. Ó, foi região de resistência junto com a média vinho, que é a lenta de Shimoku. Tocou, caiu na média aqui na semana de 24 de julho. Até fechou acima dessas duas médias, bateu na pontilhada preta, perdeu tudo. Aqui já era um momento de atenção, até mesmo de vender o ativo ou repensar sua posição compradora. Poderia ter recuperado, sim, mas aqui a gente sempre vai trabalhar a favor das médias. Mas o que tem nos chamado a atenção é que o ativo continua com fechamento acima da média verde-limão. A gente trabalha a hipótese de ser uma região de suporte, porque tocou uma vez, tocou duas, tocou 3 vezes e não consegue fechar baixo. A gente reitera essa ideia da importância de Cash 3. Primeira coisa, semanal, não perder de preferência essa média verde-limão, que vem sendo uma região de suporte. Para essa semana agora, ela está na região dos R$ 7,07. Então vamos colocar até aqui no nosso gráfico os R$ 7,07 para vocês. Vamos colocar aqui, por enquanto, média rápida. Por enquanto vem sendo suporte, R$ 7,07. A gente gostaria de ver o ativo perder R$ 7,07. Por enquanto estamos com uma semana positiva de 2,78%. Teria que se desvalorizar muito para perder, mas Cash 3 também tem sempre muita volatilidade, então a gente sempre vai colocar os pontos interessantes para vocês. Primeira coisa, fechar acima dos R$ 7,07 e de preferência continuar com o fechamento acima da vermelha exponencial de 21. Por enquanto, estamos na região dos R$ 7,39. Então seria interessante. Primeira coisa, fechamento acima dos 7,07 e fechamento acima dos R$ 7,39. A gente chama atenção que a gente ainda não fechou acima da nossa média vinho do Shimoku, que está na região dos R$ 8,17. Essa média também pode servir como uma região de resistência. O ideal é que o ativo continue a respeitar esse suporte da verde-limão, fechar acima da média vinho, e a gente vai ficar muito atento também à nossa pontilhada preta aritmética de 50, que foi exatamente região de resistência na semana de 31 de julho. A aritmética de 50, muita atenção, porque para essa semana está na região dos R$ 8,49, ou seja, R$ 8,49, R$ 8,50. A partir do momento que a Cash começar a fechar acima das médias de 50, ganhou aritmética depois exponencial, ideal que ela continue a fechar acima, porque muitas vezes o ativo vem no semanal tocar nas médias de 50 e desenha o quê? Resistência, desenha um topo e começa a devolver o movimento. A gente não gosta de ver esse tipo de coisa, então a partir do momento que ganhar, por exemplo, R$ 8,49 aqui, que seria a aritmética 50 para essa semana, ideal ele continuar a fazer o seu movimento de recuperação. Chama a atenção que a nossa Chico Span linha de atraso está próxima do preço. Interessante quando ela cruza o preço para demonstrar momento comprador. Estamos ainda abaixo, seria ainda um momento mais vendedor em semanal de Cash 3, mas chama atenção essa lateralidade aqui da exponencial de 21 e o ativo desenhar suporte também próximo da nossa média verde-limão. Por enquanto ele está demonstrando algum tipo de força, é verdade, mas muita atenção, já que é um ativo que vem há muito tempo em queda. Pode ser o início de uma recuperação? Pode, mas também pode não ser. Então sempre é importante gerenciar o risco de vocês. Vamos trazer rapidamente o nosso ADX DMI. Percebam, o nosso DMI verde acima do negativo desde a semana de 23 de outubro fez o cruzamento. E olha só, o nosso ADX demonstrando força, apontando para cima, demonstrando, quem sabe, o início de uma tendência mais altista. Claro, pode desenhar o início de uma tendência e perder na semana seguinte? Pode. Pode continuar? Pode. A gente não tem como saber o futuro, apenas estamos mostrando o indicador para vocês. Já que estamos com um DMI e ADX interessante, vamos passar rapidamente também pelo nosso IFR e Money Flow Index. Nosso Money Flow Index e nosso IFR no gráfico semanal, deixa eu dar um zoom out aqui, mostrar para vocês que estamos no nosso gráfico semanal. Olha só que interessante. Estamos já com ele branco, ou seja, ele está entre o nível de 50 e 60. Diferentemente, olha só quanto tempo o IFR ficou nível de vermelho. Entre setembro de 21 e até mais ou menos
julho de 23, quase 2 anos o nosso IFR abaixo do nível de 50, então com uma força, com uma direção mais baixista. Chama atenção, olha só, que na semana de julho de 23, quando ele tentou iniciar algum tipo de reversão, o IFR cruzou acima do nível de 50, perdeu o nível de 50, ou seja, resistência no nível de 50 era a tensão aqui. Agora, a gente vem novamente essa semana começar a trabalhar o IFR acima do nível de 50. Muito importante. Se ele começar a cruzar acima do nível de 50, de preferência, manter acima do nível de 50. Se perder, recuperar logo numa semana seguinte, para a gente não considerar uma região de resistência. Muitas vezes o ativo está em tendência baixista e vem desenhar resistência no nível de 50. A gente não gosta de ver esse sinal, mas é positivo por enquanto. O IFR semanal da Cash 3, nível de 51, estamos ainda na terça-feira, tem que fechar a semana, mas muita atenção. Vamos ver se ele mantém acima do nível de 50, seria um sinal interessante para o ativo. Não quer dizer que é para comprar, a gente não faz recomendação, mas a gente gosta de ver acima do nível de 50 o IFR. O nosso Money Flow Index já está até no nível de 73, a gente vê até um rompimento aqui de regiões anteriores de resistência, ou seja, a gente vê algum fluxo comprador aqui pelo nosso Money Flow Index aqui. Seria interessante manter, de preferência, o nível de 50, até mesmo acima do nível de 60. Vamos ver se esses dois indicadores continuam a trabalhar acima do nível de 50 no semanal da Cash 3, mas estão interessantes aqui. A gente vê o ADX começar a ganhar força também. Vamos ver se pode ser um início de recuperação. Atenção, repito, se o FR desenhar algum nível de resistência no nível ali de 50 e caso perder a nossa média rápida aqui, região, por enquanto, para essa semana, R$ 7,07 e a nossa exponencial de 21, região dos R$ 7,40. Vamos ver se ele fecha acima dessas duas médias para buscar médias mais altas aqui no nosso gráfico semanal. Tem alguns indícios interessantes, mas, claro, exige sempre muito cuidado, porque ainda seria uma compra contra as médias de 50. Para quem gostou, deixe seu like, para a gente sempre continuar motivado. O vídeo dá muito trabalho, pode parecer que não, mas dá muito trabalho, então, para a gente sempre ficar motivado, trazer novidades e novos gráficos para vocês, estudar juntos e vencer juntos, que é isso que é a ideia do nosso canal. Vamos de CVC na tela, CVC-B3. CVC-B3 nessa terça-feira fechou nos R$ 3,59. Vamos começar pelo nosso gráfico mensal. Ressalto sempre, são apenas estudos, não faço recomendação de compra ou venda de ativo. A ideia do nosso canal é para estudar o gráfico com vocês, principalmente alguns indicadores, médias e as nuvens de Shimoku, pensando sempre mais no médio e longo prazo. Então vamos começar pelo nosso gráfico mensal de CVC-B3, porque está interessante. Média verde-limão, que é a média de 9 períodos do Shimoku, é a nossa média mais rápida do nosso canal. No mensal dela, está nos R$ 3,49. CVC-B3, até o momento, vem em dezembro acima dessa média. Bacana. Dezembro, então, ponto importante de CVC-B3, fechar acima dos R$ 3,49. Seria um fechamento bacana para pelo menos ganhar a primeira média no gráfico mensal de CVC-B3. A última vez que o ativo veio a tocar nessa média foi em abril de 22. Então ficamos mais de um mês, aliás, mais de um ano longe dessa média e só agora que a gente vem a tocar. Então, dezembro, vamos trabalhar aqui, ponto interessante, fechar acima dos R$ 3,49 e, por enquanto, estamos acima dessa média no gráfico mensal. Vamos ver agora o gráfico semanal. Semanal nosso, que chama atenção. A gente gosta sempre, de preferência, até vou trazer aqui como seria um gráfico em tendência de alta. Eu inverti o gráfico de CVC-B3, tá? O gráfico está invertido. Aqui a gente vê, claro, fundo mais alto, cada vez topos mais altos, clara tendência altista. Por enquanto, a gente continua, inverti agora, aqui esse é como está o nosso gráfico semanal. A gente vê um claro zigue-zague descendente ainda no semanal. Interessante a gente ver algum rompimento, de, por exemplo, de um topo anterior, para a gente começar a acreditar numa recuperação mais robusta no semanal. Mas o que a gente vê no semanal de CVC-B3? Interessante também, as médias pretas são as médias de 50. Por enquanto, o CVC-B3 fechou a semana passada acima da aritmética de 50 e essa semana continua a trabalhar acima dessa aritmética de 50. É importante no semanal a gente fechar acima dessas médias pretas, porque são médias muito importantes e a gente gosta de ver o ativo acima dessas médias pretas. Então, quais são os pontos importantes para essa semana de CVC-B3? A aritmética de 50 está na região dos R$ 3,28. Então, o mínimo que a gente gostaria de ver
é um fechamento acima dos R$ 3,28. A semana passada, a aritmética de 50 estava na região dos R$ 3,30. Primeiro ponto da semana de CVCB3, fechar acima dos R$ 3,28. A gente não gosta de ver quando o ativo vem próximo das médias de pretas, que são as médias aritméticas de 50, exponencial de 50, ele tenta romper e devolve, ou seja, desenha a região de resistência e topo dessas médias. Então, primeira média já ganhou, bacana. Vamos ver se o ativo continua a fechar acima dos R$ 3,28. Temos a nossa exponencial de 50, atenção, ainda acima do preço, R$ 3,94. Pode servir como uma região importante de resistência no gráfico semanal. Então, importante também ter no gráfico. Vamos colocar aqui pra gente R$ 3,94 para essa semana aqui de CVCB3. Claro, tem que ter uma forte valorização, mas a gente sempre vai estudar os pontos ideais do gráfico. Então, se caso venha fechar próximo dessa média, o ideal é que feche acima dos R$ 3,94 para não desenhar a região de resistência. Então, bacana, a gente ganhou pelo menos a primeira. E a média lenta do Ishimoku, que é a nossa média vinho, nossa média mais lenta dos 26 períodos, está na região dos R$ 3,44. Ideal também fechamento acima dessa média, já que aqui a gente gosta de estudar o Ishimoku, então é importante também fechar acima dessa média. Então vamos ver, aqui colocar para vocês R$ 3,44, fechamento da semana, média lenta aqui do semanal de CVCB3. Então, recapitulando, mínimo, fechar acima dos R$ 3,28, fechamento bacana, acima dos R$ 3,44. Um fechamento excelente seria um fechamento acima dos R$ 3,94. Atenção caso venha aqui próximo dessa média e não consiga romper, porque pode desenhar algum tipo de resistência importante. Ainda temos um topo anterior, aqui por exemplo com máxima em R$ 4,80, aqui também máxima, por exemplo, dos R$ 5,16. Essa região aqui pode também começar a ser alguma região de resistência. Mais para frente vamos desenhar as linhas aqui de possibilidade, de resistência. É interessante a gente ver cada vez mais o ativo com topos mais altos e fundos mais altos. Então a gente está já acima da média de 9 no semanal, verde-limão, acima da exponencial de 21 e ganhou a aritmética de 50. Tem um movimento interessante em CVCB3. Assim como eu mostrei para vocês, não dá para falar que a gente tem uma franca tendência de alta no semanal da CVCB3. Para começar, ainda estamos abaixo das nuvens, mas tem um movimento interessante, a gente já fica mais atento quando pelo menos ganha uma das médias de 50. Trazendo rapidamente os demais indicadores, para quem gosta do nosso canal, nossa análise, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vou mostrar agora os indicadores como estão no semanal e depois ainda vamos ver o gráfico diário, que tem um canal, um canalzinho desenhado, e eu vou mostrar como está lá o nosso canalzinho, que eu trouxe já semana passada e acho que retrasada. A gente observa, olha só que bacana, IFR, nossa linha roxa, veio aqui, cruzamento acima do nível de 50 desde a semana de 30 de outubro, veio desenhar suporte no nível de 50 na semana de 6 e 13 de novembro. Então a gente tem um suporte no IFR no nível de 50, bacana aqui em CVCB3. Interessante, manter acima do nível de 50. Nosso Money Flow Index também acima do nível de 50, aqui no nível de 74. Não bateu 80, 80 pode indicar uma sobrecompra. Ambos aqui acima do nível de 50, ainda interessantes aqui no nosso gráfico semanal. É importante manter ambos no mínimo que a gente gosta de ver. Claro, não é recomendação, sempre vou frisar para vocês, mas a gente gosta de ver ambos de preferência acima do nível de 50. Agora vamos dar uma olhada também no nosso gráfico diário, que esse canalzinho a gente desenhou para vocês há algumas semanas. Olha só que interessante, ponto muito importante no gráfico de CVCB3. A gente tem um canal mais bem desenhado aqui, deixa eu colocar para vocês. Até vou tirar os indicadores para vocês enxergarem melhor. Vamos deixar só o canalzinho. Olha só, temos uma espécie de um canal aqui altista, topo, fundo, topo, não veio testar novamente o fundo e tem uma tentativa de rompimento. Interessante, quem for acionista CVCB3, desenhe esse canal aqui para vocês acompanharem se vai romper, se não vai romper. Ideal, de preferência, a gente vê esse rompimento do canal ou, no mínimo, não perder essa região de suporte. Caso o ativo venha a corrigir, respeitar esse desenho que a gente fez para vocês. Então, muita atenção. E, além disso, ainda temos um ponto muito importante no gráfico semanal, não, no caso, o gráfico diário. Deixa eu colocar aqui para vocês.
olha só onde estamos no gráfico diário. A nossa média amarela, nossa linha amarela exponencial de 200. Eu até trouxe especial hoje CVCB3, porque fechamos nos R$ 3,59. Fechamos acima das duas médias de 200 no gráfico diário, acima da exponencial de 200 e acima da aritmética de 200. Para quem não assistiu a nossa última análise, assistam, porque a gente trouxe melhor. É só procurar no nosso canal que a última análise que eu fiz de CVCB3, a importância das médias amarelas no gráfico da CVCB3. Ela serviu como região de resistência em muitos momentos. Olha só, aqui em abril de 22, depois tivemos também região de resistência em junho de 23 e hoje a gente fecha acima da aritmética exponencial de 200. É para comprar? É para vender? Eu não faço recomendação no canal, não posso fazer, não sou analista, apenas divido o racional dos meus estudos pessoais com vocês. Mas olha só que interessante, fechamos acima de todas as médias importantes do nosso canal. Já estamos acima das médias de 200 gráfico diário. Ideal, manter. Então a gente gostaria de ver CVCB3 continuar a fechar acima, por exemplo, dos R$ 3,56 para a gente não perder, porque muitas vezes o ativo vem tentar rompimento nas médias de 200 e devolve. Então muita atenção aqui. Caso o ativo venha, por exemplo, até fechar abaixo dos R$ 3,05, 6 centavos, que é onde está a média pontilhada amarela, a aritmética dos 200. Está nos R$ 3,06 e a exponencial nos R$ 3,56. Hoje fechamos nos R$ 3,59. O gráfico diário está mais interessante do que o gráfico mensal, o gráfico semanal. Faz mais sentido uma compra para a gente aqui no canal no gráfico diário. O semanal exige um pouco de cuidado e o mensal está distante ainda das médias. Então, para quem gostou, deixe seu like. Se for acionista da CVCB3, quiser deixar um comentário do que pensa do ativo para 2024, sempre invistam com responsabilidade e gerenciamento de risco. A ideia do nosso canal é promover informação e educação, não é recomendação. Forte abraço, bons investimentos e uma boa semana para todos.